retrospectiva de vocês aqui do YouTube. E eu fiquei muito feliz que eu tô, tipo assim, no topo, dos canais que vocês assistem. Tipo, eu fiquei na frente até da Suíte Carol em alguns rankings. Teve gente que recebeu lá, que assistiu 400 vídeos meus, assistiu 300, 200, 160. E eu recebi muito amor de vocês, muito apoio, muito carinho. Então, muito obrigada a todo mundo que acompanha aqui o canal. Agora chega no final do ano, eu não sei porquê, mas novembro, final de outubro, novembro, meu canal sempre dá um up. É quando eu faço mais dinheiro, é quando eu tenho mais visualizações e quando entra um pouco mais de inscritos. Então, eu não sei explicar se é porque tem mais vídeos assim do meu aniversário, de vlog, aniversário da rádio, coisas assim que vocês gostam de ver, ou se é porque teve mais exibidos nesses últimos meses. Mas enfim, é quando o canal realmente dá um up grande e eu recebo bastante visualização e tal. Então, muito obrigada. Todo mundo que me mandou mensagem lá no Instagram eu respondi, alguns eu compartilhei. Eu fiquei muito feliz com o carinho de vocês. Eu sou uma pessoa comum, não sou, tipo assim, eu me senti muito famosa recebendo mensagem de vocês, me mostrando que eu tava lá no topo do ranking de vocês. Eu me senti assim, meu Deus, nossa, eu sou a própria Virgínia, sei lá, essa é a referência do Brasil agora. A Virgínia é a mais famosa do Brasil, né? Mas assim, o meu dia a dia, gente, é o mesmo dia a dia de vocês. Saio pra trabalhar, né? Passo o dia trabalhando, volta, tem que fazer janta, tem que lavar a louça, tem que limpar a casa, tem que cuidar das crianças, né? Criança da cachorra. E nesse meio tempo eu gravo vídeo com vocês. Então, eu me senti muito importante, assim, recebendo essas mensagens de vocês. E eu agradeço muito por vocês terem compartilhado isso comigo e fiquei muito feliz. E eu acho que também me deu um gás aí pra gente continuar bastante no ano de 2026, com vários vídeos legais, com várias séries. Eu quero continuar os vídeos dos livros, eu quero continuar os vídeos dos exibidos. Eu vou terminar a série do Harry Potter, começar uma série nova. Eu tô entre Jogos Vorazes, A Seleção e Crepúsculo. Então me digam qual que vocês gostam mais, o que vocês querem mais ver. E é isso, né? A gente segue juntos aqui. Eu quero trazer mais vídeos pro TikTok também. A minha ideia é no ano de 2026 começar a postar uns shorts por dia lá no TikTok e aqui no YouTube. Então, tomara que eu consiga, né? Se eu me organizar certinho, eu vou trabalhar um pouco menos. A partir de 2026 eu trabalho 30 horas ao invés de 36, mas o meu dia ele vai ser normal. A diferença é que eu vou começar um pouco mais tarde, não vou precisar levantar às 3h45 da manhã, não, alguns dias ainda assim, mas outros dias um pouco menos horas. Então essa parte vai ajudar um pouco também a eu descansar mais e ter mais tempo pra trazer mais coisas legais pra gente, né? No futuro, assim, gostaria de continuar fazendo 2 vídeos por semana em português, um shorts por dia, e gostaria de fazer um vídeo por semana em inglês, abrir um novo canal e fazer em inglês. Mas não sei, é meio ambiciosa essa parte ainda, porque eu também continuo nas minhas redes sociais, na minha vida particular, né, que não é SMR, no TikTok, no Instagram. Então talvez seja muita coisa, mas vamos devagarinho, a gente vai. Então vamos para as leituras do mês de novembro. Eu só consegui ler 2 livros, como eu falei pra vocês, né? Mas foram 2 livros ótimos. E eu consegui ler 2 livros justamente porque eram 2 livros ótimos que eu li super rápido, assim, né?
Stevens Grace no TikTok também. Por que que o pessoal recomenda? Porque, primeiro, os personagens são mais velhos, né? O Steven tem 36 e a Grace tem 35. Então já foge daquele padrão dos personagens serem ali nos 20, né? 18, 19 e 20. Segundo, os personagens não são descritos como lindo, bonitão, meu Deus, nossa, que gostosona, nossa e tal. Não. Ela é. Não é descrita como plus size também. Ela é descrita como, tipo, cheinha, sabe? E ele não fala que ela é linda, maravilhosa. Ele, tipo, se sente atraído por ela. Mas não tem aquela coisa assim, meu Deus, a criatura mais linda desse planeta, sabe? E ele é bonitão e tal, mas não no sentido de, tipo assim, ai meu Deus, esse homem, meu Deus, que lindo. É só porque ele é um paladino. E aí traz essa aura de ser, tipo, um cara bom. Eu vou explicar pra vocês, mas enfim. Então, é por isso que esse livro ele é muito recomendado por causa disso. Porque a essa autora, a T. Kingfisher, ela foge um pouco desses padrões dos livros de romance e de fantasia e de romance. De que a mulher tem que ser a melhor do mundo em tudo, e a mais linda de todas, e a mais magrinha, e a mais perfeita. E o cara é o mais bonito de todos, lindo, maravilhoso, cheiroso, gostoso. E os dois são, o cara é 22, a mulher é 18, sabe? Ela foge desses padrões. Então essa parte é bem legal. Eu dei 4 estrelas e meia porque eu acho que o livro, ele é bem romance, ele não é romantasy, ele não tem muito de fantasia. Eu achei que ele é o clássico romance com um pouquinho assim de fantasia pra justificar. Então vou contar pra vocês a história, tá? O Steven é um paladino do Santo de Aço, Saints of Steel, o Santo de Aço. E como que funcionam os paladinos? Os paladinos, eles são criaturas, né, seres humanos sagrados, porque eles são tocados pela mão de um deus específico. Então tem vários deuses. Alguns deuses têm paladinos, alguns deuses não têm paladinos, tá? Então eles são tocados pela mão desse deus para fazer o que o deus quer que eles façam. E os paladinos do Santo de Aço, eles são paladinos da justiça. Então, por exemplo, assim, eles matam todo mundo que é ruim. Se o Deus toca eles pra uma guerra, por exemplo, assim, tá? Tem uma fazenda sendo atormentada por ladrões. Os paladinos vão lá, o Deus toca eles. E eles matam só quem é os ladrões. Tipo, com o toque do Deus, eles sabem quem é inocente e não atinge a pessoa, não chegam perto, não matam, não nada, é só as pessoas ruins. Então eles são tipo assim, paladinos da justiça, sabe? Pela percepção desse Deus de aço. Então eles têm esse poder que torna eles, que fala que eles vão berserk. Eles saem completamente, tipo, quando Deus toca eles pra fazer esse negócio, eles saem da consciência deles, nem sabem o que tá acontecendo, e eles são usados como instrumentos realmente de justiça por esse Deus. Mas ao mesmo tempo eles são, tipo, muito religiosos, né? Como eles são tocados por Deus, eles são muito honrosos, eles são muito mártires, eles, tipo, colocam a vida sem nem perceber, eles colocam a vida em risco, eles morrem pelos inocentes, eles se sentem culpados por tudo, estão sempre fazendo confissão, são sempre, tipo assim, como se eles estivessem num convento pra esse Deus. Então o Steven é um paladino do Deus de Aço. E o que que acontece? Um dia o Deus morre. Eles nem sabiam que era possível que um Deus podia morrer, mas o Deus deles morre. E o que que isso torna pra eles? Uma parte da alma deles que era completamente interligada com a alma desse Deus morre também. Então alguns, no dia que o Deus deles morreu, alguns paladinos ficaram berserk e não conseguiam, e saíram tipo matando uns aos outros, e não conseguiam sair desse estado doido, porque não tinha a mão do Deus pra puxar eles de volta à consciência, pra parar o poder e puxar eles de volta. Então por vários anos o Steven ficou muito depressivo, e com muito medo de que essa onda, eles chamam de onda negra, que essa onda negra levasse
outros aí até a zona pobre pra eles não serem mortos e tal. Se precisar de um paladino, ele volta e vai dormir super depressivo. E o Steven também tricota meias. É a única atividade que ocupa aí a mente dele, que ajuda ele, né, a passar por todo esse processo de metade da alma dele meio que se foi quando Deus morreu, né? Então ele tricota meias. E um dia ele tá caminhando pela noite e tal, e uma mulher vem correndo e tem dois caras seguindo ela. Então ela se joga nos braços dele e fala: faz de conta que a gente tá junto, porque era perto de um bairro assim de prostitutas. E aí ele faz de conta assim que eles estão juntos e tal, e os caras vão embora. E essa é a Grace, né? E aí a partir dali a gente desenvolve um romance, bem romance mesmo, assim, livros de romance, tá? Tem um pouco de mistério, porque o Steven tá trabalhando pra descobrir quem que é um assassino por trás de corpos que são despejados pela cidade sem cabeça e cabeças que são despejadas pela cidade sem corpo. E a Gracie, tá? Ela é uma perfumadora. Ela faz perfume, tá? E ela tem aí um mistério passado dela, né? É um ex-marido que tratava ela mal e tal. Ela saiu fugida e tal. E ela cria perfumes. E eles começam aí meio que nesse romance. Então tem muito aquela coisa do vai, não vai, troca de olhares, contato, carinho, né? Tem muita coisa assim que vai um romance bem devagar. Tem cenas quentes, mas é aquela coisa bem do yearning, né? Do querer ficar com ela. Mas ele se sente culpado, ele tem medo de que ele vai entrar nessa onda negra, né? Ele vai ir berserk e vai perder a cabeça, sabe? Então ele tem todo esse lado aí. E aí tem alguns outros personagens que são introduzidos na história, e eles tentam desvendar esse mistério da cabeça. Daí a Grace vai presa por ser acusada por uma outra coisa. Tem um rei aí no meio, um príncipe, e aí eles têm que ajudar ela e tal. Então tem toda essa parte aí por fora do romance. Então, assim, pra quem gosta de romance, é realmente um romance muito bonito. Tem um pouco aí da fantasia desse negócio dos deuses, mas os deuses só tocam algumas pessoas. Por exemplo, a Grace, ela não é nada, não é tocada por Deus, não é jurada pra nenhum deus, nada, nada. Ela é uma humana normal. E tem um pouco, então, esse lado da fantasia, um pouquinho aí. E também dessas cabeças, nesses corpos, tem um pouco aí de uma coisa meio mística, porque eles descobrem
só dos livros, é uma duologia. É uma das séries mais recomendadas aí no Reddit e no TikTok. Todo mundo que eu conheço ama One Dark Window, Two Twisted Crowns. E eu não sabia que era a mesma autora. E o The Night and the Moth tem a continuação, que obviamente ainda não foi lançada, porque eu faço isso comigo mesmo, porque eu começo os livros que a série não terminou de ser lançada ainda, não sei. Mas é um livro super novo. E, enfim, eu super recomendo para quem gosta de romance, tá? A personagem principal, a Sybil, ou número 6, é uma heroína muito boa, talvez uma das minhas personagens principais femininas favoritas, porque ela não é idiota, ela não é burra, e ela não é tipo, ela não se faz, sabe, ai, não quero isso, ai, não quero aquilo, ai, não sei o que. E ela também não é a mais poderosa do mundo, ela não tem quase nada de poder e tal. Então eu gostei muito dela e gostei muito do Rory também, que é o personagem principal masculino. Mas eu vou falar a história pra vocês então. Então a Sybil, ela é chamada de número 6 e o livro é narrado em primeira pessoa pela pessoa dela, tá? Então toda a história é contada por ela. Ela é uma divinadora. Eu não sei como foi traduzido. Mas o que que é? Ela mora num templo e ela era uma órfã, né, que não tinha pai nem mãe e tal, e que estava doente e foi levada até o templo, onde ela foi afogada neste rio principal aí não é um rio, uma spring, sabe, um pouco de água que sai de uma rocha, não sei como traduzir, mas ela foi, esse spring, essa água é mágica, tem poderes mágicos, então ela foi dedicada a esse templo de Aisling, onde ela é afundada nessa água, ela se afoga, e quando ela se afoga, ela sonha com os deuses. Então são 6 homens que chamam, né? Os 6 homens, 6 deuses, e eles mandam sinais através desses sonhos para dizer que esse foi um bom sinal, esse foi um sinal ruim, então um sinal de sorte, um sinal de azar. Então ela dedica 10 anos da vida dela a esse templo. Então sempre a cada 10 anos tem 6 meninas que são essas as divinas aí, tá? E a cada 10 anos, então depois que elas cumprem esses 10 anos, elas podem sair e morar no mundo e tal. É um país bem pequeno, um mundo bem pequeno. Então ela já tá aí no finalzinho do 10º ano. Então a gente não sabe a idade dela. Meio que a gente acha que é tipo uns 22, 23, por aí, não tem certeza. E ela tá no finalzinho desse 10º ano com as amigas dela. Então ela é a número 6. Quando elas se tornam essas meninas, elas são desprovidas do nome delas, mas ela se lembra que o nome dela é Sybil. Então cada uma é chamada de número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. E elas têm a Bess, né, a moça ali do convento principal, que afoga elas, que pede para as pessoas pagarem pra ver os sonhos, né, que elas sonham quando elas são afogadas, elas sonham com os deuses, e que comanda tudo ali, né, tipo a madre superior ali dessa catedral, é uma catedral. E outra coisa, quando elas são dedicadas, quando elas são afogadas a primeira vez, né, elas têm que usar um pano que cobre os olhos delas. Então ninguém consegue ver os olhos das divinantes aí, como eu vou chamar elas de divinantes, tá? Ninguém consegue ver os olhos delas. Elas enxergam através do pano, é um pano meio transparente assim, mas tu não consegue ver os olhos dela. E elas não podem remover esse pano nunca, absolutamente nunca, nem pra tomar banho, nem pra dormir, nem nada. Então elas não sabem como é os olhos dela, elas não enxergam, elas não têm ideia de como é os olhos dela, elas não podem remover esse pano e elas não podem sair do convento dessa catedral, elas não podem tipo ver o mundo e tal, não podem, elas têm que ficar ali nessa catedral. Então tá chegando aí o final dos 10 anos delas e elas estão fazendo planos de onde que elas vão morar, o que que elas vão ver e tal. E quando o novo
cerimônia, ele não tá nem aí, ele não tá nem aí pras coisas ali. Enfim, ela fica intrigada, né? Porque que ele é tão assim, arrogante e tal, não quer saber de nada, enfim. Aí ela faz lá a adivinhação pro rei e todos os deuses mostram pra ela. Então são 5 deuses, tá? O sexto ela nunca vê, que é a moth, a borboleta, não é borboleta, mariposa, que é a mariposa. A mariposa ela nunca vê, ela só vê os outros 5. E ela faz lá o sonho pro rei e todos os 5 falam que o rei vai ter má sorte. Então todos eles mostram má sorte pra ela, todos eles. Então não é uma boa leitura pro rei e tal. E ela decide que ela quer sair uma noite pra ver a cidade antes delas se, tipo, fecharem os 10 anos dela. Então as outras meninas tudo falam, vamos, bora. E ela pede ajuda então pra esse cavaleiro, porque ela vê ele roubando água dessa fonte que é mágica e que tu não pode roubar água. Então ela meio que chantageia eles pra eles levarem elas pra ver a cidade e tal, pra se divertirem por uma noite, pra ver o que acontece quando elas saírem da catedral, né? Aí você sabe, né? Vai começar aquela coisa de um discutindo com o outro, um não gosta do outro e tal, e eles vão se apaixonar depois, você sabe que é um clássico, né? Mas o autor escreve muito bem, o diálogo é muito bem escrito, o banter deles, né? Aquela coisa, o vai e volta deles é muito bom, as respostas e tal. E aí, quando ele perde uma aposta, o cara, e ela tem que fazer um sonho pra ele. E a moça, a Bess, né, a madre superior, ela não pode saber, porque logicamente ela não sabia, né, que eles estavam lá na rua e tal. Então quem ajuda ela a fazer o sonho, porque tu precisa alguém, tipo, te empurrando dentro da água e te puxando de volta, é uma gárgula. Então nessa catedral tem várias gárgulas vivas, gárgulas de pedra, sabe, de diferentes animais, todas vivas. E tem uma delas que ele é bem doidinho, assim, ele não bate bem da cabeça, ele fala as coisas tudo errado, mas ele tá sempre com a Sibyl, tipo, ajudando ela a fazer as coisas e tal. E essa gárgula que faz, que ajuda ela a ter esse sonho pra esse cavaleiro. E aí no sonho é pela primeira vez que ela sonha com a mariposa. Ela não sonha com nenhum dos outros, ela sonha com a mariposa. E ela vê morte, 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 as outras divinadoras morrendo e tal. E ela fica tipo apavorada porque ela tá tendo esse sonho pra esse cavaleiro, que ela nunca viu, esse sonho da mariposa. Então 2 dias depois a número 1 desaparece. Ninguém viu, ninguém sabe, desapareceu. Aí ela vai conversar com a madre superiora e ela conta do sonho dela e tal, porque a madre meio que sabia, assim, que elas tinham saído e tal. E a madre superior fala, não, isso aí não é nada, não te preocupa. Porque ela era a queridinha da madre superiora, sabe? Ela fazia tudo que a madre superiora queria, ela que tinha mais sonhos, ela que sempre se voluntariava pra se afogar lá, pra ter os sonhos e tal. Então ela fazia muito mais que a madre superiora. E a madre fala pra ela, não, não te preocupa. Aí a número 2 some. Passa mais algum tempo, ela tá desesperada, querendo encontrar elas. Não, não foi a número 1 que sumiu primeiro, foi a número 5, tá? A número 2 some, a número 3 some, a número 4 some. A número 1 é a favorita dela, elas são bem amigas. E elas são as 2 últimas, né, que estão ali. E aí a número 1 some. E aí o cara, o cavaleiro, vem resgatar ela. Porque no dia anterior ou no outro dia, ela e a número 1 foram até o rei, até o castelo do rei, pedir ajuda pra saber onde que estavam as outras. Porque tava chegando os 10 anos e elas estavam tudo sumindo, né? Então o cavaleiro ouve disso e ele vem resgatar elas, né? E acaba resgatando só a número 6, a Sibyl. E aí ela antes da número 1 sumir, ela promete pra número 1 que ela vai encontrar elas, que ela vai achar, que ela vai saber o que aconteceu com elas. Mas ela começa a se dar conta que talvez quando feche aí os 10 anos, elas não tenham a vida livre prometida, que elas foram prometidas, que elas podiam simplesmente sair e pronto. Que alguma coisa acontece com elas. E
história que é contada aí pro povo todo. É uma maneira da catedral controlar o mundo todo, mas que eles nunca foram deuses, que eles sempre foram humanos, que beberam da água dessa fonte mágica. Então eles são mortais como todo mundo, só que eles vivem por centenas de anos por causa porque eles continuam bebendo dessa água da fonte mágica. E o rei propõe pra ela: tu quer ir comigo? Porque se eu tiver uma divinadora aqui, sei lá, vamos chamar de vidente, se eu tiver uma vidente aqui comigo, eu vou trazer mais respeito, porque todo mundo sabia que ele tinha recebido só coisas ruins no sonho, né, e tal. E aí ela fala: tá, eu vou junto. Então aí eles começam a ir, né, em cada um dos, são tipo assim 6 locais diferentes governados por um dos deuses, e começam a ir e procurar os deuses e vencer os deuses pra pegar esses poderes mágicos. E aí que ela descobre que, tipo, a Madre Superiora nunca ia libertar ela, e até os 10 anos, o que ia acontecer e tal e tal. Então eles vão nessa aventura e aí desenvolve todo um romance dela com o cavaleiro. E ela vai em busca porque ela quer encontrar as outras 5 amigas dela, né? As outras 5 videntes. E ela vai aí nessa aventura com o rei pra tentar encontrar aí as outras videntes. E no final, tem 2 plot twists no final. Um deles eu vi que ia acontecer já, tipo, quase no começo assim do livro. Eu já sabia que ia acontecer, mas o outro não vi, não vi, não vi. Ai, só de lembrar, eu cheguei a arrepiar todinha. Tô toda arrepiada. Quando eu li, eu fiquei muito arrepiada. Muito mesmo. Ai, é assim, a construção da história do mundo mágico é muito bonita, sabe? Então sim, um plot twist foi, dá pra ver de longe, mas o outro, ai, é muito, muito, muito legal. E, enfim, o final eu não conseguia parar de ler, gente, dos 50% pra até o final. Era assim, ó, eu tinha que levantar às 3h45 da manhã, era 10 da noite, eu tava lendo, porque eu não conseguia parar de ler, sério. Então eu super recomendo esse livro pra quem gosta de fantasia. Logicamente tem um final aberto, porque vai ter a sequência, né, tem outro livro vindo. Então tem mais coisas aí pra serem explicadas desse mundo mágico, desses plot twists, mas enfim. O final me deixou meio irritada, porque eu odiei o jeito que terminou. Mas tem que terminar de um jeito assim pra dar continuação, né? Eu gostaria que tivesse terminado diferente. Mas, enfim, eu super, super, super recomendo. Se você gosta de romantasy, a relação dos dois é muito legal. É muito a escrita dela, e é uma das coisas que eu ouço muito o pessoal elogiar em One Dark Window. É a escrita dela, que é muito boa. Então, assim, no início é meio rabiscada, meio difícil de entender, mas depois que tu começa a entender fica muito bom. Então, super, super recomendo esse livro aí também. Então essas foram as minhas 2 leituras de novembro, muito boas: Paladin's Grace e The Night and the Moth. Amei, recomendo. E vamos entrar em 2026 lendo bastante livro. Agora em dezembro eu tô terminando de ouvir um, agora que eu dirijo mais longe, eu tô ouvindo o segundo do Paladin's Grace. Eu tô ouvindo Paladin's Strength, vou terminar logo. E eu quero ler o segundo de Road of Bones. Vocês sabem, eu falei pra vocês no mês passado, mas eu não acho pra baixar, não consigo baixar, então eu vou comprar. Eu vou comprar porque eu quero ler, porque Road of Bones é muito, muito bom também. E eu também já pedi lá na biblioteca o One Dark Window, também da Rachel Gellick, e já tô na lista de espera. E eu também tô lendo o livro que o Brian me deu, do Stephen King, e tô lendo A Herdeira de Fogo. Então, muitos livros ao mesmo tempo. Mas bora lá, vamos lá. 2026 vai ser o livro que a gente vai ler, ler tudo que tiver pra ler, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.